terra de todos os ciganos, nossa deusa morena. Olá, meus amigos. Eu sou Gil Menick, da família Menick Basile. Sou o Conde Basile e sou o quarto cavaleiro da Ordem de Cristo, da Igreja Ortodoxa das Nações da França. Essa é a capela de Santa Sara Kali, aqui em Itanhaém, no Santuário Nacional de Santa Sara Kali. E eu estou aqui hoje para falar para vocês, contar a lenda proibida de Santa Sara Kali. A lenda que todos até hoje teve medo de contar e divulgar. Existem nas redes sociais várias histórias contando sobre Sara, sobre Santa Sara, de como ela era, de onde ela veio. E existe a lenda proibida de Sara, que nós contamos aqui em 4 passos, aqui no Santuário de Santa Sara. Eu recebi uma graça muito grande, que eu tinha perdido a visão do olho direito. E graças à promessa de Santa Sara, eu voltei a enxergar e se tornei um grande devoto. Além de ser descendente em primeiro grau do povo cigano, eu já era devoto de Sara e não sabia a história real, a lenda proibida que não se conta. Mas hoje eu vou falar para vocês, contar os 4 passos de Sara, e você aí vai tirar as suas conclusões sobre a história de Sara. A história de Sara começa na época de Jesus Cristo, onde Jesus se refugia no Egito e some das páginas bíblicas durante um tempo e só regressa após os 30 anos de idade. Neste tempo, Jesus constituiu família fora no Egito, com Maria Madalena, que não é a prostituta contada como se diz. Maria Madalena foi uma mulher que teve problemas, foi uma mulher rica e que ela foi tida porque a sua riqueza foi tentada ser tomada por um marido que ela teve, e houve toda uma tragédia em cima da história de Madalena, que não é a prostituta como se contam. Então muito nos é escondido através das histórias. Então Jesus manteve família. Cai por terra a história de que Jesus seria celibatário. Jesus não tinha a pele clara como se pintam. Jesus tinha a pele escura. Devido ao lugar onde nasceu, a sua descendência, ele tinha pele escura. Ele era escuro de pele. Nesse refúgio, eles tiveram uma filha. Essa filha se chamava Sara, que seria a nossa protagonista da história. Quando eles regressam de volta, eles levam Sara, e o medo de que Sara fosse perseguida, eles escondem Sara junto com José de Arimateia, que era um grande mercador, rico, e que ajudava os cristãos nas histórias. Você já vê que José de Arimateia, ele foi um grande parceiro dos cristãos. Então ele escondeu Sara, a menina Sara, entre as escravas, para que ela não fosse perseguida como os cristãos eram perseguidos, como Jesus era perseguido. E a emprestou junto com mais escravas para que ela ajudasse os cristãos. Mas isso foi uma maneira de deixá-la próximo da mãe, da avó, do pai, mas disfarçada como uma escrava. E Sara era Kali pela sua cor de pele, por ser morena de pele, por ser negra, de morena a negra. Então Sara era egípcia e Kali de pele, por isso Sara Kali.
Nessa história, nós chegamos até a crucificação de Jesus. Durante a crucificação de Jesus, o ferreiro que construiu os pregos da cruz era um cigano que foi forçado a fazer isso porque teve a família ameaçada se ele não fizesse aqueles pregos, aqueles cravos da cruz, ele seria prejudicado. Durante a crucificação, esse cigano pedia perdão a Jesus e Jesus o perdoou e disse que ele ficasse em paz. Mas o cigano repetiu a ele: eu temo pelo meu povo. E Deus, em sua graça, passou essa mensagem através de Jesus para ele. E Jesus disse: o seu povo se sentirá liberto quando recolher aquela que vier das águas. Isso se tornou uma profecia entre os ciganos. E aí houve toda a crucificação e toda a história de Jesus até a sua ressurreição e tudo mais. Após isso, os cristãos começaram a ser perseguidos para serem dizimados, que o cristianismo não continuasse. Só que Jesus foi condenado, mas os cristãos não. Então eles eram perseguidos. E como perseguidos, eram capturados e eles davam um jeito de exterminar com a existência deles. Nessa captura foi capturado Maria Madalena, Maria Jacobina, Maria Salomé e os 2 filhos de Jacobina e Salomé, que eram primos de Jesus e apóstolos. E Sara. Todos foram colocados num barco à deriva e soltos no mar, sem comida, sem velas, sem remos, para que morressem. Este é o primeiro passo de Sara, onde nós contamos aqui. Aqui dentro da capela, onde nós temos um ícone de Sara e temos a relíquia sagrada, que seria um fragmento do osso de Sara, que foi trazido de Saint-Marie de la Mer pela Igreja Católica Ortodoxa das Nações, pelo patriarca Nicolas I, Nossa Santidade. Após este primeiro passo, quando todos foram colocados no barco, todos entraram em desespero porque iriam morrer. E só Sara teve a calma de se ajoelhar na embarcação e rezar para Deus. Isso nós vamos mostrar no segundo passo de Sara, que está à frente aqui da Capela de Santa Sara, aqui no santuário. Essa história nós contamos aqui no santuário sempre a todos os visitantes que vêm. Estamos aqui agora indo para o monumento gigante de Santa Sara, com mais de 7 metros de altura, onde ela está prostrada ao chão em joelhos, como ela estava dentro da embarcação. Então Sara foi a única que manteve a serenidade, se ajoelhou diante de Deus e dos problemas, pegou o seu lenço, que para os ciganos o lenço se chama diclô, cobriu a cabeça com o lenço, com o diclô, e este pôs-se as mãos em prece e pediu que, se todos fossem salvos, seria a devota maior e levando a palavra de Deus e de Cristo pelo mundo. Então, aqui está o segundo passo de Sara, de joelhos pela fé. Então, ela se ajoelhou e pediu que todos fossem salvos daquele naufrágio. E o barco, milagrosamente, chegou ao sul da França, na capital de Camargue, que hoje é chamada de Saint-Marie de la Mer, Santas Marias do Mar, chegou-se são e salvo, graças à promessa de Sara. Quando o barco chegou a Saint-Marie de la Mer, capital de Camargue, na época que não se chamava Saint-Marie, as pessoas foram tirar os náufragos de lá.
Então retiraram todos, retiraram as Marias, as anciãs, Maria Jacobina, Maria Salomé, os 2 apóstolos, retiraram Maria Madalena, e por último ficou no barco a menina Sara. Sara ainda menina. E o que acontece? Os ciganos que estavam acampados na beira da praia foram e viram que aquela menina, vestida de escrava, negra de pele, foi deixada para trás. E os ciganos a recolheram e foi eles que tiraram ela do mar. E aí veio da cabeça dos anciões ciganos a profecia que Jesus fez durante a crucificação. Acolhei aquela que viesse das águas. E a empatia por Sara e o povo cigano foi tão grande que eles ficaram muito, muito felizes com aquela menina e começaram a ter uma empatia muito grande com ela. Maria Madalena fugiu para proteger Sara mais uma vez, porque todos perseguiam Maria Madalena por ela portar o Santo Graal. O Santo Graal, que todo mundo diz ser o cálice da Santa Ceia, em que Jesus teve o sangue de Cristo, na verdade é o útero materno que forma-se como um cálice e que recebeu o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo provinha na terra, que seria Sara. Sara seria a concepção do sangue de Cristo no ventre de Maria Madalena. Ela, Maria Madalena, sim, era o próprio Santo Graal. Então ela foge mais uma vez para proteger o sangue de Cristo, que seria Sara. Os 2 apóstolos saem peregrinando pelo mundo, levando a palavra de Deus e de Cristo. E as anciãs, Jacobina e Salomé, eram muito velhinhas. Então Sara ficou e cuidou delas em Saint-Marie de la Mer. Maria Madalena se refugiou numa das cavernas, no sul da Itália, que supostamente ficou-se até a sua morte. E Sara continuou com o povo cigano, cuidando das anciãs. O povo cigano ficou tão feliz com a presença de Sara, e Sara foi se tornando uma grande alquimista, uma grande médica dos pobres, porque ela tinha conhecimento das ervas, ela tinha o conhecimento dos partos, ela ajudava as mulheres a engravidar, as ciganas, ela fazia os partos das ciganas, das mulheres, ela ajudava com os remédios, com as ervas, foi uma grande, na época, alquimista, uma grande, hoje na nossa linguagem, uma grande curandeira, né? E ela foi conhecida assim. Com tanta empatia com o povo cigano, ela contou a sua história. Ela contou de quem ela era filha e de quem ela descendia. E o povo cigano a protegeu e não deixou que ninguém soubesse a sua real identidade, de sua paternidade, para que ela não sofresse mais uma vez. O que acontece durante tudo isso? Ela, em algumas das histórias, dizem que ela foi a parteira de Cristo. É uma história completamente mentirosa, errada, mesmo porque foge totalmente, né, da história real, porque Cristo nasceu em fuga ao Egito, onde só existia Maria, José, fugindo num burro, e nasceu numa manjedoura, sem nenhuma parteira. E Sara não foi essa parteira, porque ela não existia nessa época. Então essa história é mentirosa quando se fala que ela ajudou no parto de Jesus, sendo que ela é a filha de Jesus, com Maria Madalena. Por isso a lenda proibida. Então os ciganos sabiam disso, mantiveram ela junto. O que aconteceu? As anciãs eram muito velhinhas, morreram. Maria Jacobina e Maria Salomé, que eram irmãs de Maria, mãe de Jesus, vieram a falecer, e elas ganharam um altar na igreja de Saint-Michel, que era a catedral de Saint-Marie de la Mer, e elas ganharam um altar, um barco, onde elas ficam até hoje lá, e os restos mortais de Jacobina e Salomé
são içados no alto desta igreja, né, dessa matriz, que é a matriz de São Michel, que seria a igreja. Que a cidade se tornou a cidade das Três Marias. Então, elas ficam dentro da igreja. Passa-se um bom tempo, Sara, depois de tudo que fez, de ser a mãe, a amiga, a curandeira, a grande líder religiosa entre o povo dos ciganos e dos desvalidos, não só os ciganos, mas toda a população pobre, e ela acolhia a todos com seus remédios, com suas forças, com os partos e tudo mais. Sara vem a falecer. O que acontece? Sara não é aceita na igreja católica para ser enterrada. Os ciganos a levam o corpo de Sara para ser enterrada na igreja católica, e eles dizem não. Negra, escrava, não aceitam a história dela e não podem aceitar a história, porque senão cairia por terra a história de que Jesus era celibatário, que Jesus era branco de pele e que Jesus teve família com Maria Madalena. Então, para eles não era ideal que contasse essa história, e que Sara teria que ser esquecida na história bíblica de Deus e de Jesus. Os ciganos fizeram com que ela ganhasse o seu próprio templo. Aí nós vamos para o terceiro passo de Sara. Quando os ciganos vão e colocam Sara numa gruta. Sara se coloca na gruta, enterrada, é uma gruta próxima ao mar, onde corria água doce, e encontrava-se as águas doces dessa gruta com a água salgada do mar. Então eles enterraram Sara nessa gruta, e essa gruta se transformou como a sua última morada. Então estamos aqui. Terceiro passo de Sara, reconhecida pelos ciganos como santa, na gruta de Santa Saracali, onde foi a sua última morada e primeiro lugar de adoração. E lá nessa gruta, quando eles colocaram Sara, quando eles colocaram e enterraram os restos mortais de Sara lá, eles construíram do barro da gruta uma imagem de Sara e a inscrição: das águas viestes, às águas voltarás, que é o lema de Sara. Das águas ela veio recolhida pelos ciganos, e das águas ela voltou. E lá ficou o lugar de adoração. E esse é o terceiro passo de Sara, da história proibida de Sara, da lenda da história proibida de Sara. E aqui nós temos a imagem reproduzida, nós temos a gruta, a reprodução da gruta, aqui no santuário, onde correm as águas, onde corre vida. E os ciganos iam, batizavam seus filhos nas águas da gruta, batizavam, pegavam a água da gruta para cura, para ajuda, para força, e começaram a peregrinar. Não só os ciganos, como a população pobre e todos os outros, a devoção àquela gruta de Sara tornou-se a igreja matriz vazia. E a gruta se tornou um lugar de peregrinação e cheia. Aí os ciganos pegavam o barro da gruta e moldavam uma santa de barro, oca, negra, com feições rústicas, com flores, com adornos do povo cigano, e faziam a sua santa em mãos de prece, que é o que mais Sara fazia. Sara parava e rezava pelos doentes. Então essa prática das mãos em prece vem de Sara, rezar ao Pai que interceda pelos seus filhos que estão sofrendo. A igreja não se conformou com essa história e falou: não pode, a igreja não pode ficar vazia, essa santa não é santa, temos que retirar de lá. O que aconteceu? A igreja foi lá com o seu poder, porque a igreja
nos tempos passados tinha muito mais poder do que hoje, retirou a imagem de Sara e os restos mortais de Sara recolheu e levou para dentro da igreja. Só que Sara não ganhou um altar. Ela foi colocada na cripta, nas criptas embaixo, nos túmulos, onde as igrejas antigamente enterravam os nobres, os padres. Quem tinha mais dinheiro, mais próximo da igreja, era enterrado. Então ela foi colocada nas criptas embaixo da igreja, onde ela está até hoje, os restos mortais de Sara e a imagem de Sara. Foi colocada lá. Porém, para que não continuasse a ser famosa como santa, eles já não tinham mais acesso a Sara, o povo cigano, porque a igreja não permite que os ciganos entrem. A igreja católica romana não permite a entrada de ciganos na igreja. Por quê? Porque é considerado um povo pagão. Então eles achavam que assim acabaria com a lenda de Sara. Mas isso não adiantou. No dia 23 e 24 de maio, que faz a festa em Saint-Marie-de-la-Mer, o encontro das Marias do Mar, sai-se a procissão com as Marias na frente, né? O barco com as Marias, com o resto mortal, com a pompa da igreja na frente, levando. A estátua de Sara vem logo atrás, com todos os mantos, os lenços que é oferecido a ela quando se faz as promessas. Geralmente as pessoas querem engravidar, faz uma promessa e vai e deposita um manto, que seria o de clô, o lenço que ela colocou na cabeça, e amarra nessa imagem até hoje. Mas porém os ciganos de sangue, conhecidos quando são, se você for visitar até hoje Saint-Marie-de-la-Mer, se ele te identificar como cigano, você não vai entrar na igreja, onde estão os restos mortais de Sara. Então ela só vê a luz do dia nesse dia, que ela sai em procissão até o mar. As Marias vão na frente com pouquíssimas pessoas e atrás vem uma multidão do povo cigano de todo o mundo vindo e os cavaleiros, os guardiões, fazendo a famosa eslava a Santa Sara, que é o louvor a Sara, que é a festa do louvor, levando das águas viestes às águas voltarás, que é a procissão. A gruta em si continuou a adoração da gruta. E o barro da gruta sempre serviu para fazer a imagem de Sara. O povo cigano fazia aquela imagem e colocava cabelo, ouro, fazia um sortilégio como um amuleto de sorte para levar um pouco de Sara consigo nas suas viagens, porque o povo cigano é um povo nômade. O que acontece? Quando essa imagem, por algum acaso, quebrasse, é jogado nas águas, das águas viestes às águas voltarás. Então a imagem é despachada nas águas, retira-se todo o sortilégio de dentro e despacha a imagem e retira o barro do rio onde ele está acampado, e daquele barro ele faz uma nova santa e coloca o sortilégio e volta de novo com ela. Aonde ele estiver, em qualquer lugar do mundo, é assim. Então a prática de imagens quebradas serem jogadas nas águas, despachadas nas águas, ela vem de uma prática cigana. Então, das águas viestes às águas voltarás. Por causa do barro da gruta, veio. Então, Sara foi negligenciada durante toda a sua vida, desde o seu nascimento, escondida a sua identidade para não ser revelada por causa da perseguição, até depois de sua morte, não sendo aceita pela Igreja Católica Romana. Aí o que acontece? Muitos dizem de uma história muito mal contada, que Sara foi canonizada pela Igreja Católica Romana. Mentira. Não existiu tal canonização. Em 1772, houve um culto, obrigatoriamente, que eles fizeram para limpar um pouco a barra com a população que gostava muito dos santos que tinham origem negra. Então eles vieram com o culto às virgens negras.
Então houve um reconhecimento ao culto às virgens negras. Entre estas virgens negras, que são várias no mundo, se incluía Sara. Porém, vem a história da virgindade de Sara. Portanto, como a história é contada verbal, nós não sabemos se Sara teve família ou se teve descendentes, ou se nós temos até hoje descendentes de Sara no meio, talvez até no meio cigano, com o sangue, com o DNA de Cristo. O que nós sabemos é que a história se torce novamente com a história dela entrar no culto das virgens negras. Um culto já extinto há muitos e muitos e muitos anos atrás. Já não se fala, já foi abolido. Como vários santos da Igreja Católica já perderam seu mandato, né? Como São Cosme e Damião, como vários outros santos que foram incluídos aos rituais de religiões de matrizes africanas, então eles perderam seu mandato para a Igreja Católica. Então, esse culto às virgens negras é que foi reconhecido, mas não canonizado. Então, não existe canonização na Igreja Católica Romana da Santa Sara. Nós tivemos a canonização oficial aqui em Itanhaém, neste santuário, pela Igreja Católica Ortodoxa das Nações da França, pelo patriarca Nicolas I, que trouxe a relíquia, trouxe a documentação e trouxe e transformou aqui num santuário oficial pela Igreja Católica Ortodoxa das Nações da França, onde ela é reconhecida como santa, onde ela é vista todos os dias pela luz do dia. O sol, o mar está ao fundo e o sol está à frente quando ele se põe. Quando ele se põe, o sol clareia o rosto da imagem da santa da gruta, da santa gigante e da santa da capela. Elas foram construídas separadamente em datas diferentes e aleatoriamente. Foi só para cumprir uma promessa, mas se tornou o santuário de Santa Sara. E formam um triângulo perfeito da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E recebe a luz do dia no rosto, as três ao mesmo tempo. Então, você acha que isso é casualidade? Eu acho que isso é divindade. E a lenda proibida não para por aí, porque talvez você conheça a imagem de Sara há muitos anos. Agora nós vamos no quarto passo de Sara, que é algo que ninguém fala. Todos têm medo de falar. Que há 300 anos atrás, os pescadores no Rio Paraíba do Sul, aqui em São Paulo, não conseguiam pescar e conseguiam pegar peixe no Rio Paraíba do Sul. Então, esses três pescadores, eles estavam desesperados, porque parte do peixe era para a alimentação deles e outra parte é para pagar os senhores, né? Os grandes maiorais, porque eles eram uma população ribeirinha e sofriam muito com isso. Então, quando eles já estavam para desistir, um deles fez uma prece, rezou aos céus, como Sara rezou dentro da embarcação, rezou e jogou a rede. Da rede veio uma parte de uma imagem. Jogou novamente, veio a cabeça e se encaixou perfeitamente. Uma santa de barro, negra, com feições rústicas e perfeita. Após isso, os peixes brotavam na rede como um milagre. Chegavam a pular no barco. E aquela santa começou a ser a santa da população ribeirinha. Ela ficou dentro da casa dos ribeirinhos, ela ficou como uma santa de adoração, ela foi responsável pelo rompimento dos grilhões de um dos escravos que fugia, dos senhores de engenho, e ela foi sendo adorada por essa população ribeirinha e fazendo vários milagres. A Igreja Católica não gostou.
não assumiu que era santa, santa negra, de barro, de origem desconhecida, com feições esquisitas, diferentes do comum, daquela feição europeia, de olhinho azul, pele clara, rostinho fino e tudo mais. Não, não pode. Não vai. Aí, um dos arcebispos pegou o cavalo e tentou várias vezes destruir a história. Numa dessas histórias, quando ela é tentada, o atentado à destruição da imagem, o cavalo se gruda a pata na pedra, a ferradura, que está até hoje lá. E ele não consegue destruir a imagem conhecida pelos fidelis. Aí ela começou a se tornar muito popular, mas muito popular, muito popular, e a igreja novamente ficou vazia e todos ficavam atrás daquela imagenzinha pequena de barro, negra e milagrosa. A igreja não conseguiu destruir, vamos trazê-la para nós. E temos que batizar essa santa. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vou até acender a luz aqui. Esse é o quarto passo de Sara. Tá? Nesse quarto passo, nós ficamos aqui, ó, a embarcação. Este é o nosso andor, onde nós levamos em todas as procissões que é feita aqui no santuário. Então tem Sara menina, bem nova, porque Sara era menina quando foi jogada ao mar. Era uma menina ainda, então ela vem com uma feição bem jovem no andor, representado aqui o barco. E nós vemos aqui na frente a imagem encontrada no Rio Paraíba do Sul. Essa imagem, o que acontece? Ela está aqui, ó, para que ela ficasse mais católica, mais com cara de santa normal europeia, foi colocado um manto, depois colocado uma coroa. E eles colaram um anjinho embaixo e colocaram assim: vamos batizá-las. Ah, é uma Nossa Senhora, que tudo é uma Nossa Senhora para a igreja, né? Mas qual Nossa Senhora? Ah, é uma Nossa Senhora que apareceu. Então, uma Nossa Senhora Aparecida. Mas qual delas? Ai, põe um anjinho embaixo e é Nossa Senhora da Conceição Aparecida e não fala mais nisso. Coloca-se um manto, uma coisa e vai. Só que muitas das vezes, Nossa Senhora Aparecida, ela já é feita com o manto, com a coroa, tudo, e foi muito alterada a aparência dela para a original. Como essa é uma réplica da original, eu vou tirar o manto para vocês aqui, e aí vocês vão ver. Não sei se está dando para ver direitinho. Ó, aqui, eu vou abaixar. Ó, aqui, que bonitinho, ó, tá vendo? Ela tem decote, coisa que as santas tradicionais não têm, flores em volta de todo o seu decote, flores no cabelo, no centro da testa, aqui do lado. As feições, olha, são rústicas, são rudimentares. A mãozinha em prece, tá? O manto. E aqui você vê o cabelinho dela entrando aqui para dentro, o cabelo. E algo aqui por cima, que quando fizeram a restauração, se supunha que era o cabelo. Mas na verdade, essas flores estão segurando o véu, o diclô. Porque o cabelo está embaixo, tá vendo? Que ela tem um diclô. Essa é a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a réplica original. Se vocês podem pegar o livro da restauração e veem. Nas histórias dos livros da restauração, não se sabe quem é o escultor e nem o barro não pertence ao Rio Paraíba do Sul. Não se localizaram da onde é o barro que foi feito a santa. Provavelmente, e eu estou contando uma lenda, não é uma afirmação, é uma história, uma lenda, que na minha opinião é muito coerente. Provavelmente, o que aconteceu? Os ciganos que estavam acampados na beira do Rio Paraíba do Sul teve o seu amuleto quebrado,
Provavelmente esse amuleto descendia da gruta original de Sara. E o que acontece? Ele quebrou, tirou as coisas de dentro, jogou nas águas. Das águas viestes, as águas voltarás. Pegou o barro do rio, fez a sua nova santa e levou consigo. E os pescadores pescaram a imagem que foi despachada por esse acampamento cigano que esteve por ali há mais de 300 anos lá. Então, se é uma imagem de Sara, a nossa querida mãe Aparecida, ela é Sara. E ela não é a mãe de Jesus. Ela é a filha de Jesus, neta de Maria, tão milagrosa quanto a história. Se você prestar atenção desde o começo da história, o quanto Sara foi negligenciada, quanto seu nome foi escondido, mais uma vez, ela é escondida até através de sua imagem, e ela é milagrosíssima, mesmo usando o nome da avó, mesmo sendo tida como Maria. Mas na verdade é Sara. Na minha opinião, na minha crença, no que eu entendo. Agora pegue a sua e analise. Mas a réplica original. Existiam muitas histórias para tentar dizer por que a imagem era negra. Porque as velas eram feitas de sebo, a foligem da vela, e como as velas eram acesas antigamente, muito próximo a ela, quando ela estava na casa dos ribeirinhos, ela escureceu. Porque ela ficou muito tempo no fundo do rio, o barro do rio escureceu. Não, é porque ela é Kali, ela é negra. E por isso que Nossa Senhora Aparecida é negra. Detalhe muito crucial: todas as imagens de Maria antigas naquela época eram brancas, com feições europeias, e detalhe, as mãos de Maria e de Jesus sempre estavam ou com as mãos na graça, abençoando a todos, ou com as mãos nas dores, sofrendo pelas dores de Cristo e pelas dores do mundo. Nunca em prece. As mãos em prece, quem fez foi Sara, quando se ajoelhou e pediu a Deus em prece e em oração. Essa sim, foi daí que partiu as mãos em prece. Através de Maria, ou ela estava abençoando, ou ela estava sofrendo. Então, aqui termina a nossa jornada da história proibida de Santa Sara Kali. Santa Sara, a imagem que você tiver de Santa Sara é negra. Não compre imagem branca. Não faça e nem esconda a realidade sobre Sara. Quando você se tornar devoto desta santa, que nós a consideramos santa, você tem que entender sobre ela, sobre a humildade que foi, o quanto Sara sofreu, o quanta discriminação existe na história de Sara até hoje. A discriminação é imensa. Desde o seu nascimento, a sua história de vida, tudo sobre Sara foi oculto pelas grandes lideranças religiosas. E ela é, por isso, tanto segredo. Mas isto é uma lenda, isto é uma história. Você é que vai, junto comigo, e aqui no santuário de Santa Sara, onde eu dedico a minha vida, onde eu dedico os meus dias, onde eu dedico a minha fé, o meu conhecimento, eu passo agora para vocês.
pensem com amor, com coerência, e quando virem uma imagem de Sara, saiba de toda essa história. Ela foi perseguida, ela foi massacrada, ela não foi aceita, nem depois de morta, pela igreja. Sempre a sua identidade foi ocultada, sempre a sua história foi oculta. E eu estou tendo a coragem hoje de contar a lenda proibida de Santa Sara. Se você tem coragem, passe adiante e fique sabendo. Se você acha que a minha história foi coerente, dê o seu joinha, compartilhe, fale, se inscreva e vamos falar mais. E venha conhecer o Santuário de Santa Sara. Porque se todo esse mistério, toda essa história, essa lenda realmente for real, nós temos aqui um fragmento do DNA de Cristo. E o DNA de Sara, sendo filha de Jesus, nós temos aqui essa responsabilidade nos ombros. Nós já sofremos aqui com pessoas que queriam queimar o santuário, que não queriam que eu erguesse o santuário. Eu sofri todo tipo de repressão quando fiz esse santuário. Eu recebi não aceitação dos pseudos ciganos, né? Do povo que se traveste de cigano, bate no peito e jura ser cigano sem ter uma gota sequer de sangue cigano ou descendência. E fui humilhado muitas vezes, desacreditado por vários. Quando o Papa veio aqui para fazer a canonização, me acusaram até de ser que o Papa era falso, que os padres eram falsos, que eram atores. E eu não ganho nada com isso. Eu só dedico. Eu nunca retirei um centavo para essa obra de Santa Sara. É só a minha devoção. E tô colocando aqui, meu pescocinho aqui, ó, em jogo aí também. Porque sei que essa história também vai criar bastante adversidade com muitas outras pessoas. Tá? Luto por ela, falo a verdade que eu conheço sobre ela e vou fazer isso até os últimos dias da minha vida. Porque se ela me escolheu como seu guardião neste local, eu tenho a responsabilidade de manter você, que também gosta de Sara, conhecer muito mais sobre ela e sobre sua história. Querendo nos visitar, o local é privado, é minha propriedade, mas eu abro as portas de braços abertos para quem quiser louvar Sara, trazer seu lenço, fazer seu pedido, rezar na capela dela e conhecer toda essa arte que foi feita em torno desta santa que foi tão massacrada e até hoje é. Não só a rainha do povo cigano, a santa do povo cigano, mas ela, para mim, ela também é a santa do povo brasileiro, porque para mim ela é a padroeira do Brasil, com outro nome, mas ela é Sara. Sendo Sara ou Aparecida, ela é tão milagrosa quanto, porque ela é tão maravilhosa que ela não se importa e não se importou em não receber o seu próprio nome e continua fazendo milagre por você, sem você saber quem ela é, sem a história dela vir à tona. Mas agora, pare e reflita. Sara e Aparecida, juntas, abençoe você sempre. E venham ao povo de boa vontade. Você que tem amor no coração, ouça essa história com o coração aberto. A todos vocês, o meu respeito à comunidade cigana, o meu respeito
ao povo mundial, aos brasileiros, principalmente. E esta é a lenda proibida de Santa Sara Kali, a Santa Negra egípcia, filha de Jesus com Maria Madalena.